Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de comunicação, precisamente aula 2. Nesta aula, nós iremos estudar língua portuguesa instrumental 1 e língua portuguesa instrumental 2. Iremos iniciar nossa aula estudando língua portuguesa instrumental 1, focando principalmente na escrita. Vamos lá para os nossos slides? Para dar início, eu trouxe aqui uma citação muito significativa da Larissa. Ela diz o seguinte: a habilidade de falar e escrever bem é cada vez mais valorizada em nossa sociedade. Isso porque a comunicação clara e eficaz desempenha um papel crucial em todos os aspectos de nossas vidas, desde o ambiente profissional, como no programa da aprendizagem, estágio ou em um cargo efetivo até as interações pessoais. O que nós podemos observar de início aqui em nossa aula? Que escrever não é algo do acaso. A escrita, ela contribui demais em relação à nossa comunicação falada. E eu não posso considerar somente a escrita como importante. É necessário eu deixar como foco também a leitura. Por quê? Quanto mais você treina o acesso a novas palavras, a novas formas de escrita, ou conferir o acordo ortográfico, aos novos modelos de textos, quanto mais você se aprofunda em relação a esses conhecimentos, mais você avança. Uma das habilidades mais cobradas hoje no mercado de trabalho são as soft skills, que diz respeito justamente a essas habilidades emocionais. E tem as hot skills, que são as habilidades técnicas. Ismael, e o que é que tem a ver o nosso emocional com a escrita e também com relação à fala? Tem muito a ver. Por quê? Quando estamos ansiosos, quando estamos nervosos, passamos a transmitir isso por meio do nosso discurso. E nós compreendemos na disciplina de análise do discurso que o discurso ele possui essa interferência, ele possui toda essa configuração dentro do que é falado, dentro do contexto que é falado, do que é falado. Então, todos esses pontos são importantes e hoje o mercado de trabalho tem valorizado muito pessoas com essas habilidades voltadas à comunicação falada e à comunicação escrita. Imagine só você participar, por exemplo, de uma entrevista de emprego, sendo você o recrutador, o dono da empresa ou o funcionário que está ali fazendo a seleção, e você se deparar com uma pessoa que o que ela diz não condiz com o comportamento e automaticamente você percebe que ou ela está nervosa ou ela demonstra ser uma coisa que ela não é. Isso acontece muito em entrevistas que a pessoa enche o currículo de informações, lota, na verdade. Fica aquele amaranhado de textos, falando popularmente. E a pessoa coloca lá que tem habilidades de comunicação, tem habilidades de inglês, mas quando vai perguntar, por exemplo, o pronome pessoal do caso oblíquo na língua inglesa tal, como se pronuncia? A pessoa não sabe. Então, no currículo, você só coloca o que é necessário. Você não pode colocar uma coisa além de fato do que você não tem. Porque uma coisa é você ter o conhecimento sobre, e a outra coisa é você não ter. Então, voltando para a escrita, as ferramentas de escrita que envolve principalmente a comunicação falada, bem como a comunicação escrita, são ferramentas importantes para você ganhar engajamento. Quando eu falo engajamento, não é para você ser bem visto socialmente. É para você de fato ter o respeito, é para você de fato ter a segurança daquilo que você for falar, daquilo que você for expressar. Porque as expressões, elas envolvem não só, por exemplo, o que você fala, a forma que você fala, mas também toda a configuração do seu corpo, do seu olhar, da sua atenção. Tudo isso contribui para a formação da mensagem. Então, o que acontece muito hoje é o fato de muitas pessoas falarem: ah, mas eu não consigo escrever.
Eu tenho dificuldades para começar um texto. Eu tenho muita dificuldade para desenvolver um texto ou mesmo para concluir. Pessoas que falam assim, elas também possuem dificuldade para falar alguma coisa, porque elas começam falando de algo, terminam falando de outra coisa, elas começam falando de uma coisa, mas do meio para o fim ninguém entende nada do que ela quis dizer. Ela fica na prolixidade, fazendo todo esse arrodeio até chegar a um objetivo. Pessoas assim, elas não têm o hábito de ler, elas não treinam, elas apenas vivem. Eu não vou dizer nem vivem, sobrevivem. Porque viver é diferente de sobreviver. Viver é quando você se aprofunda por completo naquilo que você faz. É quando você faz com prazer, é quando você se permite entender todo o seu espaço à sua volta. É quando você busca compreender o sentido das coisas ao seu redor e no lugar de você apontar o dedo e julgar, você começa a olhar para si e entender o porquê que você tem que ter contato com aquele texto, quais as contribuições que aquele texto vai trazer em sua vida, ou falando precisamente sobre a escrita, quais são as contribuições que essa minha escrita ela vai promover para as pessoas que vão ler esse texto. Que recursos eu posso conseguir adicionar aqui para eu ter uma visibilidade? Que contribuições eu possa ter em relação ao meio social em que vivo? O que eu posso trazer de forma positiva e completa, baseado naquilo que eu sei? Porque todo ser humano tem um legado e nós precisamos honrar fielmente aquilo que sabemos. Porque o pouco que sabemos pode se tornar muito para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para aquelas pessoas à nossa volta, tanto de forma direta, quando eu tenho o objetivo de comunicar algo, como de forma indireta, quando eu comunico algo, mas eu não quero atingir um objetivo X, mas o outro que está ao meu lado, ele tem esse aprendizado, ele consegue adquirir esse conhecimento. Então, quando eu falo em relação à escrita, a dificuldade de leitura, a dificuldade de interpretação, a dificuldade de escrever, isso está relacionado totalmente ao meu mental. Lembra da nossa aula 1? O que você pensa, você é. O espaço, ele contribui para a nossa moldagem. Quanto mais buscamos nos adaptar, quanto mais buscamos nos estagnar em algumas situações, mais iremos nos estagnar. Por quê? Porque pensamos de uma forma e, consequentemente, reagiremos da mesma forma. Se pensamos positivos, iremos reagir de forma positiva. Já se pensarmos negativo, teremos consequências negativas. Então, antes de você começar a falar, eu não sei escrever direito, mas que direito é esse? Ah, eu tenho medo de errar. Mas a pergunta que eu faço é: não tem como aprender acertando. Se aprende errando. É entender que você errou, se errar mais uma vez, consertar o erro e ver aos poucos. Porque é justamente nessa caminhada da complexidade de fato errar que você vai aos poucos compreendendo e acertando. Quando você estiver se deparando com um texto, precisar escrever algo nas redes sociais, nos status do WhatsApp, nos stories do Instagram, ou mesmo no feed, colocando uma descrição de uma foto que você vai postar, é importante que você tenha conhecimentos prévios sobre aquilo que você vai postar. Não adianta você só postar por postar. Eu vou trazer mais essa parte das redes sociais. Por qual motivo? Porque nós estamos vivendo em um mundo hoje muito tecnológico. E uma dica que eu vou trazer agora é o seguinte: por que que às vezes, em muitos vídeos que postamos ou em muitas fotos, não recebemos likes significativos? Likes que de fato merecíamos receber. Muitas vezes porque a legenda, as informações que adicionamos, elas não condizem diretamente com o que postamos. Isso vale até mesmo para a escrita em um papel. Você vai escrever uma carta para alguém, ou você vai escrever um ofício, ou você vai escrever ali uma declaração. Os textos, eles possuem configurações próprias. Uma redação é muito diferente da bula de um medicamento. O receituário de um médico é muito diferente, por exemplo, de uma receita de bolo. Os textos, eles possuem uma configuração própria.
se é um texto informativo, se é um texto descritivo, se é um texto narrativo, tem as características. E nós, enquanto pessoas que estamos buscando ampliar nossa vida por meio da língua portuguesa, nós precisamos ter esse norte de saber como se configura um texto. Por quê? Porque quanto mais buscamos entender a configuração desses textos, a forma em que eles são expressados, mais conseguiremos ali trabalhar nossa capacidade de entendimento acerca do que queremos colocar como objetivo principal. Por exemplo, qual a intenção que eu quero trazer com esse meu texto aqui? Falando-se, por exemplo, da redação do Enem. Qual o principal objetivo ali da redação do Enem? É você defender algo, um tema, mediante o seu ponto de vista. E para que a sua defesa seja completa e chame atenção, além dos recursos que você vai precisar utilizar na escrita, que são verbos, preposições, conjunções, toda a configuração da morfologia, da sintaxe, da ortografia, além disso, você precisa ter uma intenção. Porque a pessoa que for ter contato com o seu texto, ela vai se sentir pertencente à informação que está sendo repassada. Ela vai buscar, de fato, ser a favor do que você falou ou ser contra. E nós, como seres humanos, buscamos sempre colocar ali alguma coisa em que o outro compactue com a nossa ideia. Vamos ser sinceros. Nós sempre buscamos ter uma intenção quando vamos postar algo, quando vamos escrever algo. Nós precisamos ser suficientemente humanos para entender que nós buscamos sempre essa visibilidade. Quem é aqui, por exemplo, que não posta uma foto e não quer receber likes? Quem é aqui que, por exemplo, envia uma carta para alguém e não quer que essa pessoa se toque, não quer que essa pessoa ela sinta o prazer de perceber que você tem um sentimento? Todo ser humano. Então, sempre que você se deparar com um texto escrito, você precisa entender a intenção acerca desse texto. E é isso que a Lara trouxe, a importância que a habilidade da escrita, que a habilidade da fala contribui para a nossa vida de forma geral, de forma total. E aqui eu trouxe até uma tirinha de um aluno chegando até a professora, que ele fala o seguinte: aê, professora, eu e os brother, tudo, tiro assim, não tamo achando maneiro. Depois, ele colocar ali um DS, é isso, diretor? As paradinhas do New Português. Isso, as paradinhas do New Português, que é o novo português. Aqui, se você for parar para observar, ele traz uma sequência popularizada, ele traz uma sequência da linguagem tecnológica e utiliza os maneirismos da língua inglesa, porque new é novo. Correto, diretor? Correto. Eita, que o professor hoje está péssimo na língua inglesa, ainda bem que é a língua portuguesa. Mas vamos lá. Então eu trouxe essa charge aqui para mostrar o quanto que muitas vezes a falta de leitura, a falta de prática à escrita contribui de forma negativa para o que é falado oralmente. E eu não falo só a respeito da falta de leitura e da falta de escrita. Eu falo também da falta de inteligência emocional, de gerenciar as emoções, de entender que as emoções, elas contribuem diretamente para aquilo que iremos nos tornar, para tudo que está ao nosso redor e a forma que iremos interagir com essas questões. Nós precisamos ser humanos o suficiente, principalmente humildes, para compreender os nossos erros, para compreender os nossos acertos e também para validar toda a nossa trajetória percorrida até aqui. E eu vou até trazer aqui uma experiência própria minha. Assim que eu entrei nesse universo da língua portuguesa, que foi por traumas, na verdade, devido ao fato de que no meu ensino médio,
não só no ensino médio, mas no ensino fundamental, e eu vou dizer aqui com clareza total. Quem aqui não teve no ensino fundamental aquele professor que só passava atividade o tempo inteiro? Principalmente o professor de língua portuguesa. Passava as atividades do livro, a gente focava o máximo possível em responder, depois dava o visto, no dia seguinte corrigia, e era o professor que passava só a atividade. Eu lembro como se fosse agora, a minha professora, que eu não vou citar o nome por ser antiético, ela se passou para mim. Ela disse que eu não teria capacidade se eu continuasse daquele jeito, que eu tinha algum problema mental, uma dislexia, um TDAH. Eu não consegui, de fato, expressar aquilo que eu sentia, porque ela pegava muito no pé em relação à redação. E eu tinha muita dificuldade. Mas ao longo dos tempos eu entendi que a minha dificuldade não seria de escrever. A minha dificuldade maior era o meu emocional. Então, mediante pesquisas que eu já fiz para construir meu primeiro livro de redação e também para construir o segundo livro, fazendo essa comparação de pesquisas, eu vi que o que faz as pessoas terem dificuldade de escrever uma redação ou mesmo de ler uma informação e transcrever essa informação mediante o que ela entendeu é justamente o emocional. O emocional, ele afeta muitas questões. Então, se o emocional não está equilibrado, como eu vou conseguir expressar aquilo que eu tenho? Porque tanto a leitura, a escrita, a expressão da fala, tudo isso está relacionado com a forma que comunicamos primeiro para si mesmo. Não tem como, por exemplo, você atingir um objetivo se você não compreende o objetivo. Às vezes você vai conversar com alguém e já fala de uma forma achando que a pessoa vai compreender aquilo que você disse, mas tudo que você for expressar, seja em relação a uma venda de um produto, seja em relação à escrita, seja em relação à fala, sempre você precisa estar alinhado com os objetivos. Ismael, como fazer isso? Por exemplo, o que eu quero atingir com essa minha fala? O que eu quero atingir com essa minha escrita? O que eu quero atingir em relação ao que eu estou comunicando para o próximo? Que mecanismos eu posso utilizar para tornar a minha escrita mais chamativa, para tornar a minha escrita mais humana, mais conectada com o leitor, ou mesmo para tornar a minha comunicação falada mais direcionada, mais impactante? O que eu posso utilizar? Então, além dos recursos da escrita e da oralidade, que são os voltados para a morfologia, para a sintaxe, para a semântica, para a ortografia, além desses recursos, você precisa ter o autoconhecimento, que é muito importante. E agora, diretor, eu trouxe até aqui essa frase porque ela é muito discutida mesmo, e eu trouxe ela porque eu tenho uma intenção de puxar um gatilho da sua mente para que você possa descobrir os reais motivos de você sentir dificuldade de escrever, de expor as suas ideias. Muitas vezes de até falar do que você gosta, de quem você é. Às vezes a gente acaba concordando com o outro só por medo de ser cancelado. O outro fala, eu gosto muito de filme de terror. O outro diz, não, eu gosto muito de filme de romance. Aí aquele que falar mais sobre o filme X, você vai acabar fazendo o quê? Eu concordo. Eu também prefiro mais filmes de romance. E nós precisamos ser sinceros com os nossos gostos. Nós não precisamos tentar agradar o outro frente àquilo que ele disse. Mesmo que o outro tente nos cancelar, tudo bem, mas estamos conscientes de fato do que gostamos. Não importa a interferência que o outro quis colocar em nossa vida. O importante é compreender o nosso emocional e a lógica de como funcionam as coisas. Porque se você for parar para observar, cada coisa nessa vida tem uma forma de funcionamento. A nossa própria fala. Impossivelmente eu não vou conseguir expressar uma comunicação com a boca fechada. Se deixar a boca assim, eu vou articular somente com o dente dessa forma, eu não consigo. E se eu ficar o tempo todo falando só assim, eu vou parecer uma fala robotizada e não dá certo. E se eu ficar o tempo inteiro escrevendo
Dessa forma, com a cara quase, vou dizer aqui uma palavra bem chula, mas é necessária, quase enfiada ali no papel, eu vou ter problemas de coluna. Então, para cada situação que eu estiver lidando, eu preciso entender como funciona e como eu vou reagir frente à situação. Isso eu falo com relação ao texto. E esse exemplo aqui, dessa pergunta que é muito conhecida, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, ele vai trazer justamente essa relação de pensamento. Essa pergunta, ela não veio do nada. Tem até um conto do ovo e a galinha, da Clarice Lispector, que vai falar a respeito da galinha do ovo de ouro, da galinha... É muitas questões. Eu recomendo você a ler esse texto, que é muito significativo, porque ela vai trazer uma crítica social e o apoio da família, o papel da família, o desenvolvimento do indivíduo, a relação disso com a sociedade. É muito importante. Mas eu trouxe essa frase aqui justamente para isso, porque muitas vezes a gente se apega com coisas que nem deveria. A gente fica o tempo inteiro martelando situações que não diz respeito a nós. Então vamos começar a refletir mais e dentro dessa frase eu agora vou transfigurar ela e falar o seguinte: quem vem primeiro? É a escrita ou a história? É a fala ou a escrita? Trazendo aqui o exemplo do ovo e a galinha. Lá no passado, partindo de toda uma história, há 1000 anos atrás, o homem da caverna, ele se comunicava com os demais, com a tribo, nas divisões que aconteceram ao longo dos tempos, desde o período neolítico, paleolítico, o mesolítico. Todos os períodos em si têm uma característica específica. A idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. Eu não vou entrar profundamente na história, mas eu quero dizer o seguinte para você. Para muitos estudiosos, muitos de forma bem geral, eles concordam que a história ela surge com a escrita. Por qual motivo? Porque é possível, a partir de então, fazer o registro dos fatos históricos, dos acontecimentos, por meio da escrita. E quando eu falo de escrita, eu não falo somente da escrita manual, eu falo também da escrita postada, marcada nas paredes das cavernas. Se você for parar para observar, por exemplo, fotos, eu não trouxe aqui, mas se você for parar para observar, na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, um sítio arqueológico, você vai perceber muitos registros de cenas de caça, muitos registros, por exemplo, de alguns comportamentos de alguns animais que o homem pré-histórico, por que pré-histórico? Porque antes de formar essa história, antes de ter a escrita como comprovação de algo que aconteceu. Então ele passava a expressar nas paredes das cavernas esses retratos, essas formas de convívio social. Então a escrita precisamente ela inicia no nosso emocional, porque a comunicação ela é uma relação daquilo que sentimos com aquilo que queremos expressar. Então, o homem das cavernas, ele não tinha noção de gramática, ele não tinha noção de como expressar a língua, mas ele buscou formas, mecanismos, por meio dos sentimentos, por meio de inquietações internas, para expressar suas próprias vivências. E por meio de ruídos, por meio de movimentos, por meio de toda uma conexão, porque tinha um objetivo que era passar uma informação, eles tiveram toda uma conjectura, ou seja, eles tiveram toda uma estrutura de como se comunicar, de como modular mais ainda os seus desenhos. Prova viva disso, se você for parar para observar, a evolução das pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Antes eles começavam só com os tracinhos, depois com o tempo eles foram aumentando, dando mais forma para as figuras, colocando outros elementos complementares. Tudo isso eu estou falando para informar você que com a escrita de hoje não é diferente, que por trás de toda essa questão de morfologia, de sintaxe, de semântica, tem uma história, tem um objetivo, nada veio por o acaso. Para termos o que temos hoje como perfeito, que não é perfeito na verdade, existiu um sofrimento por trás. Existiam famílias que não tinham condições no passado para sobreviver, comparando-se, por exemplo, com aquelas famílias de classe alta.
que falavam bem. Então, uma forma que eles utilizaram para se diferenciar dos pobres na época foi a comunicação. Para eles se comunicar bem, se comunicar de forma tão perfeita, era uma característica de pessoas de classe alta, de pessoas de classe, de pessoas que eram valorizadas socialmente. E aquelas pessoas que não tinham conhecimento acerca, de fato, que não tinha ali com boas condições financeiras, elas acabavam ficando de lado. Então, uma forma de ter respeito naquela época que a classe alta utilizava era a comunicação. Foi a partir daí, de então, que surgiu a gramática. Então, a gramática surgiu por meio dos gramáticos que fizeram observações acerca das comunidades lá do passado. Quando eu falo das comunidades no passado, foi de fato quando se concretizou ali a divisão das sociedades. Não estou me referindo ao homem pré-histórico, porque o homem pré-histórico ele foi evoluindo ao longo dos tempos até chegar no que temos hoje como o humano por completo, que tem ali a inteligência organizada em relação às situações, os contextos, a esses detalhes. E partindo aqui da dinâmica de escrever bem, eu tenho aqui uma pergunta. Por que devemos focar em escrever bem e falar bem? Isso a gente já respondeu lá no início, naquela citação da Lara. Mas aprofundando aqui agora em específico sobre a dinâmica do escrever bem. Olha só, a escrita, ela abre portas para grandes conquistas na vida do ser humano. Tudo é formado por meio de uma intenção e de um sentido por trás disso. Quanto mais nos aprofundamos nos significados da causalidade, mais compreendemos a dinâmica de falar e de escrever. A escrita ela garante não só a apresentação de forma segura por parte do leitor, mas possibilita a geração de grandes estratégias. Então, quando eu falo assim, por que devemos escrever bem e falar bem? Um dos principais pontos é a causalidade. Quando eu falo de causa, eu falo de efeito. Existe uma causa que vai fazer eu escrever bem. E há um efeito. Há um ganho, na verdade. Por quê? A partir do momento que eu busco trabalhar a minha fala, a partir do momento que eu busco trabalhar a minha escrita, concretamente, respeitando os limites, os parâmetros da língua portuguesa, eu começo a ter uma visão mais aberta com relação à vida. Sabe por quê? Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco entender a estrutura da fala, do discurso, em determinados momentos, em determinados lugares, em determinados contextos, mais eu entendo precisamente que eu não vou ser alienado de forma fácil. Tem muitas pessoas hoje em dia alienadas que se alguém chegar para vender um produto, elas compram. Ou, eu vou ali resolver alguma coisa. Aí demora pouco uma pessoa que se comunica bem, que é bem estratégica, que lê muitas questões de persuasão, joga um gatilho na pessoa e a pessoa já aceita. Por quê? Porque ela tem um déficit muito grande de leitura, de praticar. E nós precisamos entender que a vida não é sobre viver. Não é sobreviver, não é sobreviver, quase que não sai a palavra. É viver de fato. Se você não busca ler, se você não busca estratégia, se você não busca se aprofundar, treinar o seu cérebro, ele vai ficar condicionado a viver somente aquele estado que você está vivendo. Eu estou conformado com o meu trabalho, vou ali no meu trabalho, faço só o que deve ser feito, vou para casa, chego em casa cansado, ou vou namorar, ou vou dormir, vou limpar minha casa, e no dia seguinte vou voltar ao tudo do começo. Porque volta do começo, né, gente? Então, olha só, a vida não é sobre isso. O nosso cérebro é um músculo. O cérebro é um músculo. E se a gente não buscar trabalhar esse músculo, o que vai acontecer? Ele não vai hipertrofiar. E por ele não hipertrofiar, ele vai ficar condicionado a um só estado. Por exemplo,
Comparando o cérebro de uma pessoa que lê, que pratica a escrita, que busca estratégias de comunicação, com uma pessoa que é estagnada em fazer somente o básico, nós percebemos até uma conexão sináptica neural diferente. São pessoas mais negativas, são pessoas que têm muito medo, são pessoas mais ansiosas. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade abala, ou mesmo o medo. Eu sei que por um lado pode ser uma falta de vitamina, pode ser uma falta de algum mineral, mas também por falta de conhecimento. Talvez você tendo conhecimento sobre alguma coisa, você possa entender melhor se aquilo agrega ou não valor para a sua vida. A forma que foi falado realmente é daquele jeito? Teria aquela intenção? Então, quando você pratica a leitura e pratica a escrita, você passa a não ser o ser humano alienado. E agora eu vou trazer a questão política importante, mas eu não vou citar nomes de lado A, lado B. Eu falo da política do indivíduo, da política geral. Por que hoje está tendo muitos conflitos em relação à política, em relação ao governo? Porque o próprio ser humano tem dificuldade de entender a si mesmo. O próprio Aristóteles, o próprio Sócrates, ele fala, o Platão, que o homem é um ser político. Como é que eu sou um ser político e eu aceito tudo o que falam por aí como uma verdade absoluta? Ah, mas lado X é aquilo, lado Y é aquilo, que enquanto lado X se defende, lado Y se defende, e você fica onde dentro dessa situação? Você tem parado para refletir o impacto que você pode causar nas suas próprias decisões, principalmente de escolher um representante social para representar você lá no Congresso? Você já parou para observar o impacto que a falta de conhecimento, que a falta de leitura e de escrita pode contribuir com a alienação das pessoas? Eu falo isso tanto no lado A como no lado B. É como se você estivesse no meio, sem saber quem escuta. Aí muitas pessoas é a favor do lado A, outras pessoas é a favor do lado B. Mas você precisa ser a favor primeiro de si, das suas ideias, dos seus ideais, do que você é, de toda a sua formação até aqui, formação enquanto indivíduo. Então, ter essa atenção à escrita é importante. E uma estratégia positiva para você escrever de forma completa é você começar a expor as suas emoções. Vai lá, compra um caderno, coloca o que você pensou, tira 30 minutos da noite antes de você dormir, escreve as partes mais importantes do seu dia, relembre os momentos que trouxeram mais prazer para a sua vida. A gente começa do básico. Não adianta achar que eu já vou ter que aprender a gramática completa, a sintaxe, a semântica, a ortografia, para que eu tenha uma boa escrita, para que eu tenha uma comunicação significativa. Porque se você começar a pensar que para você falar bem e escrever bem, você precisa primeiro entender a gramática, você vai acabar se frustrando, porque cada parte que você aprende, mais complexidade vai gerar no seu cérebro. Então, um ponto importante é você entender a prática e depois a dinâmica de por que inserir ali uma conjunção. Por que essa parte aqui é uma preposição? Por que a vírgula ela deve ser colocada aqui nesse meio como um sentido e não como uma pausa? Porque muitas pessoas veem a vírgula como uma pausa breve. E nós precisamos tirar da cabeça essa ideia que foi implantada lá quando éramos criança, lá no Fundamental 1, de que o ponto é uma pausa longa, a vírgula é uma pausa rápida, o ponto e vírgula é uma pausa longa e rápida ao mesmo tempo, que os dois pontos servem para apresentar algo. Por trás de cada pontuação há um significado profundo. Não é só a característica dele, não é só para que ele serve, mas qual é a relação que ele vai ter naquela parte que eu escrevi. Qual a relação que vai ter naquela situação? E nós iremos compreender isso mais à frente. A dinâmica de escrever bem. Você já parou para se perguntar o motivo de precisarmos escrever de forma tão clara e organizada? Já parou para se perguntar? Você já se perguntou também o real motivo de muitas pessoas lerem um texto bem, mas não entenderem nada do que leram?
que são caracterizados como ledores, não leitores, e uma pessoa que lê um texto de forma desorganizada e compreende tudo. Eu posso caracterizar como um leitor, mas não é aquele leitor totalmente preciso. É aquele leitor que tem as dificuldades, mas ele foca em aprender. Isso por quê? Pelo fato de querer buscar o ideal de perfeição, nós acabamos tentando ali lidar com os pontinhos, com as vírgulas. Ah, mas aqui tem uma vírgula, eu vou parar um pouco. Ah, mas aqui tem um ponto, eu vou parar um pouco. Claro, você tem que parar, mas você precisa entender esse mecanismo de forma inconsciente. Por que você vai parar um pouco? Por que você vai dar uma pausa maior? Aquele ponto ali, ele teve uma característica. Fazer com que você parasse e que você buscasse entender a intenção das palavras ditas anteriormente até chegar àquele ponto. Ou mesmo no caso da vírgula. Por que a vírgula tem essa característica de ser uma pausa rápida? Porque ela tem um objetivo. Por exemplo, Mariana mora em Curitiba, vírgula, no Paraná. Por que teve essa vírgula? Porque eu posso chamar Curitiba de bairro. Pode existir Curitiba. Tem até nome de pessoa com nome de estado. Existe isso. O Curitiba, a Curitiba, existe. Esses dias mesmo eu deparei com alguns nomes tão assim que eu considerei estranho, que eu disse, meu pai, como é que a pessoa consegue colocar o nome de um filho desse jeito? Mas é sobre o gosto. E a gente não pode entrar ali no gosto dos outros. Então, assim, Curitiba, vírgula, no Paraná. Essa vírgula, ela teve uma característica. Serviu como aposto explicativo, que está explicando onde é Curitiba. Na verdade, especificativo, que está especificando que Curitiba é essa, que é no Paraná. Então, a vírgula, ela expressa essa relação de explicação, de aposto, de vocativo. Por exemplo, eu vou chamar aqui a Mariana. Mariana, vem cá. Se eu falar Mariana vem, Mariana vem, Mariana vem, o nome dela é Mariana vem? Não. Então, para não ter essa complexidade, eu coloco uma vírgula. Mariana, vem cá. Porque para facilitar ali a dinâmica do uso da vírgula, você precisa compreender se teve de fato um sentido juntar duas palavras. Por exemplo, Mariana vem cá. Mariana vem, Mariana vem, Mariana vem. Não tem lógica. Antes de você partir para entender os funcionamentos da vírgula, você precisa entender o sentido que ela vai causar naquela frase. Porque quando você entende o sentido, automaticamente você entende a função. Compreende aí a lógica? Quando você se indaga sobre por que eu tenho que falar, no caso, se eu gostasse. Por que não gostar se, travessão se? Hífen se, na verdade. Porque quando eu vou fazer perguntas, o se, que é uma conjunção integrante, ela fica antes e não depois, como pronome do caso oblíquo átono. Átono não, do caso oblíquo. Que é mi, si, ti, nos, vos, ou ali, si, ou ali, vós convosco. Então, esses pronomes oblíquos, eles são colocados com um objetivo, mas tem o momento ideal para ser colocado. Outra coisa, você sabia que a dinâmica da prática garante vantagens para toda a vida, inclusive a possibilidade de o período de desenvolvimento da fase idosa ser mais leve e sem tanta amnésia? Sim, isso acontece. Quanto mais você estimula o seu cérebro em relação à leitura e à escrita, ao chegar ali na fase idosa, dos 40, idoso é de 65 em diante, você vai ter menos dificuldade para ter amnésia, que é aquela falta excessiva de lembrar das situações. Por quê? Porque o seu cérebro está fortalecido. Quer um exemplo disso? A Fernanda Montenegro. Quem conhece a Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro ainda hoje faz filmes, novelas. Por quê? Tem uma mentalidade a mil, com quase chegando aí na casa dos seus 100 anos, se não tiver mais. Então, assim, ela treinou tanto o cérebro dela, com muita leitura e com muita escrita, que dificilmente ela vai ter dificuldade de esquecer de algo, ou mesmo até gerar Alzheimer. Muitas pessoas até falam assim,
Ah, mas o Alzheimer, ele é uma predisposição genética. Ou seja, se na minha família eu tive casos de Alzheimer, pode ser que eu tenha. Predisposição é a possibilidade de ter. Mas tendo a predisposição e se você trabalhar para você não ter, trabalhar mentalmente, biologicamente, as chances de você não ter é 100%. Eu não vou nem colocar 99%. Por quê? Porque você estimulou o seu cérebro com a alimentação, com a prática de exercício físico e também com os estímulos precisos nos momentos que deveria, como leitura e escrita, memorização. Então, quanto mais você escreve, quanto mais você busca ali fazer as coisas sem precisar se preocupar em errar, mais você aprende e mais você estimula o seu cérebro. E você sabia que as empresas valorizam muito profissionais que escrevem bem e principalmente que buscam de fato ser eles, serem honestos com aquilo que eles falam, com aquilo que eles buscam defender. Você é uma pessoa que sente muita dificuldade em iniciar a escrita de um texto? Ou o que mais impede você de começar, de desenvolver e de concluir os parágrafos de um texto? É o medo ou é a falta de compreender que um texto tem uma estrutura própria, que tem uma divisão de parágrafo, que um parágrafo é mais ou menos umas 4 a 5 linhas, dependendo de como se configura tal texto, se é uma receita de um bolo, ou se é um poema, ou se é uma redação. Você já se sentiu constrangido alguma vez na vida quando um professor ou amigo corrigiu você em relação à pronúncia de uma determinada palavra? Eu mesmo, eu vou colocar como experiência própria. Eu já fui muito constrangido. E eu posso dizer que esses constrangimentos me fizeram eu justamente me aprofundar mais em relação àquilo que eu deveria falar, que eu deveria ouvir. Porque a questão hoje é que o ser humano se preocupa mais em falar do que em ouvir. Talvez se buscasse mais ouvir, teria mais facilidade de aprender e até se destacar mais naquilo que deve ser considerado. Outra questão, sobre a escrita como garantia profissional. Os feedbacks, por exemplo, quando passados de forma organizada, com a intenção de fortalecer a comunicação do escritor, garante vantagens como despertar pela escrita de textos de grau médio ao superior, bem como o desenvolvimento de novas habilidades na vida. Traduzindo tudo isso, é importante você saber como receber os feedbacks. Feedbacks são necessários, mas não é só chegar, por exemplo, e falar que a pessoa está errada. É você apontar as formas que essa pessoa poderia melhorar. Por que que ali pode ser considerado errado? E por que que é errado naquele contexto? Porque uma coisa que é errada, ela pode estar certa também em outro contexto. Até para dar feedbacks, nós precisamos ser humanos e ser honestos. Porque não é sobre o feedback, é sobre a forma que damos o feedback. É sobre a intenção desse feedback. Você passou a compreender agora que até para escrever, não é só eu focar em estrutura gramatical, não é só focar em escrever perfeitamente, nós estamos passando aqui pelo universo de como entender a lógica da escrita, para depois chegar à prática. Não se aprende a escrever já escrevendo. Não se aprende a se comunicar bem já comunicando. Claro, é importante se desafiar, mas antes disso você precisa entender a dinâmica de funcionamento. Se você não aprende a dinâmica de funcionamento, principalmente do seu emocional, fica inviável você começar, de fato, a ter uma melhor consideração de como escrever um texto inicialmente, de como inicialmente se expressar em determinados contextos. Fica difícil, porque você acaba se preocupando mais na norma padrão do que na comunicação por si. E a comunicação é sobre você ir aos poucos engatinhando até chegar, de fato, ao que deve ser considerado dentro da norma padrão. Não sobre você chegar de imediato e já ali, eu vou falar bem, o estar, diferente do estar com acento, do estar sem acento, do mesmo e da mesma. É correto mesmo? É correto mesmo? Como assim? Como eu vou utilizar? Então, antes de você começar a se questionar, a se cobrar por conta da norma, você precisa entender a dinâmica de funcionamento. E a dinâmica de funcionamento você só entende quando você vive, quando você percebe, quando você sente. E a partir de então, você gera uma curiosidade e busca entender o sentido. Então, quanto mais treinos,
maiores as vantagens em relação à escrita de qualidade, com dinamismo e sofisticação. Quando eu falo em sofisticação, não é sobre escrever de forma tão desenhada. É sobre você saber adaptar o seu discurso no contexto em que você estiver inserido e com o objetivo que você quer gerar na vida do seu ouvinte. Sobre a escrita e a fala como mecanismo de interação. Você já ouviu falar que pessoas desorganizadas na fala são reflexos de baixo nível de leitura? Já até comentei sobre isso. E sim, pessoas que não conseguem expressar a oralidade de forma organizada, elas possuem muita dificuldade em relação à leitura porque elas não treinam, elas não leem, elas só leem quando tem um objetivo, eu vou ler só para de fato ler, para aprender sobre alguma coisa. Mas não busca ter esse hábito. E o hábito é algo contínuo que deve ser colocado. Quanto mais prática existir, nesse prática tem um acento, tá? Mais habilidades poderão ser desenvolvidas na vida do ser humano. E é isso mesmo. Afinal, a escrita garante não só o reconhecimento da área de formação profissional. Olha só, não é só você escrever bem para você ser um advogado. Muitas pessoas falam que quem escreve bem são advogados, quem escreve bem são médicos, quem escreve bem são juízes, são jornalistas. Vamos tirar essa ideia. Mas também a garantia de que o profissional é seguro do que aborda e terá maior respeito em relação ao que comunica. Ou seja, não é advogados que devem falar bem, não é juízes que devem falar bem. Somos pessoas, somos seres humanos que precisamos nos adaptar em diferentes contextos. Ou você busca trabalhar estratégias de comunicação falada e escrita, ou você fica para trás. Essa é a escolha sua, individual apenas sua, e que eu não vou conseguir interferir com isso. Ou você entende a necessidade e encara, ou então a necessidade ela vai permanecer sempre na sua vida. E vamos falar agora um pouco sobre a relação da escrita com o pensamento. O que é que tem a ver? Primeiro, a escrita como ferramenta de história. Já introduzi essa parte. O que surgiu primeiro, a escrita ou a história? Nós já compreendemos que a história ela só passa a ser história com os registros escritos, como os homens das cavernas se comunicavam nos tempos antigos, como por meio de ruídos, por meio da arte rupestre, e quais recursos eram utilizados para gerar a comunicação? Esses ruídos, esses movimentos, os próprios desenhos, as movimentações. E sobre a organização da linha de pensamento. A escrita ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos por meio de ferramentas de adaptação para que as informações verbalizadas pudessem ser suficientes para gerar ganhos na interação do locutor, do interlocutor e dos locutários como um todo. Como assim? Locutor é quem fala, locutário é quem escuta, locutor é quem fala, interlocutor é quem escuta e locutários são as pessoas que estão envolvidas na comunicação. Então, para que, de fato, a dinâmica da leitura e da escrita fossem suficientes hoje, houve toda uma questão por trás. Para chegar a um significado de algo, você precisa entender o que tem por trás. Ninguém vai falar algo só por falar. Tem coisas que muitas vezes a gente fica pensando, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar qual era mesmo a coisa que eu ia falar, o exemplo. Muitas vezes a gente não fala porque o inconsciente não quer que você fale. Porque se você falar e lembrar daquilo que era para ser dito, pode gerar uma revivência de um trauma, de algum momento complexo e fazer com que você fique desequilibrado, desestabilizado emocionalmente. Então, muitas vezes você não consegue lembrar facilmente da palavra, porque de fato não era para lembrar. Se fosse para lembrar, o seu inconsciente iria traduzir isso e iria facilitar a sua dinâmica de comunicação. Até isso contribui com a linha de pensamento. E por que é importante essa linha de pensamento? A linha de pensamento ela surge como um mecanismo de interação dinâmica para que a mensagem repassada seja transmitida com foco e gere compreensão do significado. Se você iniciar uma coisa e falar de outra coisa, você não teve uma linha de pensamento. E isso também está relacionado ao seu emocional. E quais os ganhos que eu tenho em relação à organização da linha de pensamento? Primeiro, aumento de renda. Quando eu falo de aumento de renda, eu falo de fato em ganhar dinheiro de verdade, em melhores condições de vida, devido à visibilidade social, reconhecimento com segurança e harmonia em diferentes grupos sociais, porque você vai respeitar
as ideologias dos grupos, principalmente a forma de se comunicar. Você vai ter potencialização de compreender a dinâmica de conversação em palestras para os diferentes públicos profissionais. Então, quanto mais organizado você for com o que você fala, mais vantagens você vai ter em relação ao seu discurso. E agora, como aprender a escrever do zero e com qualidade? Primeiro, respeite os seus limites e evite se comparar com os outros, pois cada ser humano passa por um processo de desenvolvimento próprio. Respeite seus limites. Comece escrevendo sobre a sua vida, sem precisar preocupar-se tanto com normas gramaticais que envolvem concordância de forma geral, ou concordância, ou incoerência, focar somente em escrever o que você pensa. 3. Pratique leitura diária dos mais variados níveis de texto, desde o médio ao avançado. É muito importante essa prática da leitura. 4. Leia calmamente e com a voz modulada. Tudo que foi escrito sobre você. Como assim voz modulada? Aumentando o nível e diminuindo. 5. Veja se as palavras elas se conectam umas com as outras. Até porque a forma que os parágrafos foram desenvolvidos, eles possuem uma relação. Eles têm que ter uma relação um com o outro. Se há uma ligação de frases e relação de sentidos no texto, é importante olhar essas questões. 6. O que poderia ser modificado para chamar mais atenção no meu texto? Depois que você lê, você começa a entender essa questão. 7. Leia vários textos curtos ou extensos. Depois faça resumos e leia em voz alta sobre o que foi apresentado no seu texto. É muito importante você buscar assistir filmes, escrever o que você entendeu, você ler um livro, escrever o que você entendeu, é fazer resumos, resenhas. Tudo isso contribui nessa dinâmica da prática para melhorar a escrita e a comunicação. Agora vamos para o que nos interessa, que é os sinais de pontuação. Começando para compreender para que eles servem. Primeiro, os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos que vão indicar pausas, entonação e a organização das ideias no texto. Eles ajudam a construir um texto claro, coerente e de fácil compreensão. Quais são as funções deles? Primeiro, indicar pausas e inflexões de voz. O que é essa inflexão de voz? É a variação de tom, é a entonação da voz ao pronunciar uma palavra ou frase. É uma ferramenta de expressão emocional, na verdade, que vai poder impactar a forma como a mensagem é recebida. Separar palavras, esclarecer o sentido da frase, organizar e apresentar uma estrutura correta e de fácil compreensão. Então, os sinais de pontuação, eles têm essas características. E eles têm como principal função orientar a leitura, indicar pausa, entonação, organização e a relação entre as ideias, revelar a intenção. Tudo isso é pontuado. E quais são eles, os principais? O ponto, a vírgula, ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Sobre o ponto, na verdade, ou ponto final, ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Vamos aos exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Finalizou. Ele concluiu a ideia, então, ponto final. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Pronto. A ideia foi concluída. Se a ideia foi concluída, ponto final. Ou SR ponto, que é a abreviação Senhor João. Lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Vou até colocar aqui o uso da vírgula para facilitar. Senhor João, lamentamos. Se não tivesse a vírgula entre João e lamentamos, era como se o sobrenome de João fosse lamentamos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado em relação ao uso das pontuações e entender que não é sobre olhar primeiro para a gramática. É sobre você ver se tem sentido colocar ali uma vírgula ou não. Só um exemplo. E a vírgula? A vírgula indica uma pausa de um discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto.
A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Vamos aos exemplos. Vou precisar da farinha, ovos, leite e açúcar. Se eu não colocasse a vírgula, ficaria como? Vou precisar de farinhas, ovos, leite e açúcar. É como se fosse uma mistura de tudo em uma só coisa. E nós precisamos ter essa divisão. É importante. Rosa Maria, a apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Aqui já teve um aposto. Que aposto? Explicativo. Por quê? Ele colocou a vírgula nas características da pessoa. Por exemplo, Rosa Maria. Existem várias Rosas Maria. Mas qual Rosa Maria? De qual Rosa Maria nós estamos falando? Da Rosa Maria, a apresentadora do programa da manhã. Ok. E aí, ela fez o quê? O que tem a ver essa pessoa? Ela falou sobre as receitas vegetarianas. Por isso que tem a vírgula entre manhã e falou. Porque aqui é um aposto explicativo, explicando quem é a pessoa. Outro exemplo, desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Aqui é um vocativo, porque está chamando alguém. Ah, Maria, desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Ou seja, desta maneira, vírgula, Maria, vírgula. Está chamando Maria, a atenção de Maria. Não posso mais acreditar em você. Então, aqui é um exemplo de vocativo. Porque tem vários tipos de aposto. Tem um aposto explicativo, resumidor, recapitulativo. E sobre o vocativo só existe um, que é chamar. Sempre chamar. Outro sinal de pontuação é os 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para indicar uma enumeração. Por exemplo, na matemática, as 4 operações essenciais são... É como se estivesse assim abrindo um espetáculo. Tananã. É como se os 2 pontos fossem uma cortina. Tá abrindo. Tananã. Entra a adição, subtração, multiplicação e divisão e dá um show. Então os 2 pontos servem para isso. Joana explicou. Não devemos pisar na grama do parque. Pronto. Joana explicou. Tananã. Abriu a cortina. Não devemos pisar na grama do parque. Descobri onde estava o livro. Tananã. Abra a cortina. Na mochila. Compreende aí a utilização dos 2 pontos? Depois, ponto de exclamação. Ele vai servir como uma forma de exclamar. Ele é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Exemplos. Que horror! Ganhei! Quieto! Aqui eu já vou trazer até aqui um exemplo claro. Quando se fala de frase, muitas vezes a gente acha que frase é só aquele amaranhado de letras e palavras. Mas não, frase é um enunciado que tem um sentido completo e que tem a pontuação. Então, quando eu falo ganhei, ganhei, é uma característica geral, ganhei alguma coisa, então está exclamando. Então, aqui é uma frase. Fogo, fogo, e um acento de exclamação. Acento não, sinal de pontuação e exclamação. Então, se é uma frase completa, se é um sentido completo, é frase. E o ponto de interrogação, ele é utilizado para perguntar. Exemplos, quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Entendeu? E as reticências, para informar que aquele texto continua, ou que tinha um texto anteriormente aquela informação que eu estou passando. Muitas vezes a reticência pode vir no início ou no final da frase. Exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças e outras coisas. Então, reticência serve para informar que há outras coisas. Não sei, preciso pensar no assunto. Ou seja, não sei sobre algo, mas sei outras questões. E não precisa colocar. A vida é uma tempestade. Ah, pode ter outras questões mais na frente sobre. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte, mar te lança contra as rochas. O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Aqui é uma citação de um livro. Está quase finalizando. As aspas é utilizada para enfatizar palavras ou expressões, bem como usada para delimitar citações em obras. Por exemplo, satisfeito com o resultado do vestibular, sentia o bom. Esse o bom poderia ser o melhor. Então, essa aspas ela vem para informar o que é algo mais superior, que além
de bom, ele pode ser o melhor. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aqui é sobre o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse verme que ele fala, não é o verme totalmente o verme ali. Ele vai utilizar uma linguagem mais rebuscada para falar sobre a vida, sobre o quanto que algumas coisas elas são vermes. É simplesmente inacreditável o que aconteceu. O que é inacreditável? Extraordinário? Gente, como assim que isso poderia acontecer? Então, a aspas, ela vem com essa intenção. E o parêntese, ele é utilizado para isolar explicações e acrescentar informações acessórias. Por exemplo, o funcionário, ou seja, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Ou cheguei a casa cansada, jantei, jantei, não precisa dizer o que jantei, mas aí eu coloco entre parênteses o significado. O que jantei? Um sanduíche, um suco e adormeci no sofá. Depois saí às pressas, como sempre, e esqueceu o lanche na cozinha. Saiu às pressas. Ah, como? Como sempre, coloquei o significado dentro do parêntese. E o travessão, para finalizar, é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Por exemplo, muito descontrolada, Paula gritou com o marido: "Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde." Geralmente é utilizado para indicar a fala do personagem. Perguntei: "Onde é o ponto de ônibus?" Ou seja, a pessoa perguntando a fala do personagem. Maria, quem Maria? Funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Olha, uma característica interessante é que o travessão, ele também pode ser substituído pela vírgula quando há uma ideia de dupla vírgula. Por exemplo, Maria. Qual Maria? Funcionária da prefeitura, foi o que ela fez. Aconselhou-me de fazer que fizesse assim. Eu acredito que você já viu muitas vezes tracinhos no texto, mesmo que não é fala do personagem. Porque quando éramos criança, nós tínhamos essa ideia de que essa questão da fala do personagem era muito interligada. De que, porque é fala do personagem, vou colocar um travessão. Mas, na verdade, o travessão também ele pode ser utilizado como vírgula dupla em questões de partes de explicação, esses detalhes. Eu trouxe hoje sobre o funcionamento das pontuações porque é necessário, porque é algo básico de início. Eu não poderia chegar aqui falando sobre conjunção, preposição, sobre colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Eu não poderia chegar aqui já falando sobre ortografia, sobre acentuação gráfica, sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque iria perder a dinâmica da aula. E o curso de comunicação, ele tem como principal objetivo destravar aquilo que você tanto se coloca como um entrave interno. A partir de então, você passa a compreender, mediante as aulas que já aconteceram, o quanto que é importante olhar para o emocional, o quanto que é importante olhar para a intenção de você falar algo. Então, é necessário você ter toda essa atenção, de você em casa começar a comprar livros. Eu indico até um livro, A Gramática para Concursos, de Fernando Bechara. Fernando Bechara não é Bechara, na verdade. Fernando Pestana. A Gramática para Concursos de Fernando Pestana. Entenda que ele vai trabalhar justamente essas técnicas de gramática de forma mais popular, para fazer com que o leitor, com que a pessoa compreenda facilmente. Então, além desse curso, além dessa aula, você precisa mergulhar profundamente na gramática, entender as situações, entender como se configura o uso da vírgula, do ponto e vírgula, independentes em alguns contextos, porque, por exemplo, ao falarmos sobre as orações subordinadas, o período composto por orações coordenadas, subordinadas, nós temos também o uso da vírgula. Uma oração coordenada aditiva,
Coordenada conclusiva, explicativa, tem a vírgula, igual na subordinada, subjetiva, objetiva, completiva nominal, apositiva, elas vão ter uma característica. Então, para falar sobre ponto e vírgula, para falar sobre coerência, coesão, não é só falar sobre o ponto e vírgula, não é só sobre falar sobre coerência e coesão, é sobre juntar tudo, mas entender parte por parte e compreender qual é o objetivo. Porque sem a intenção, não há resultados. A nossa aula de hoje encerra por aqui. Foi uma aula densa, mas eu tentei transmitir da melhor forma possível. Espero que você tenha compreendido. Para ter algum questionamento, algum detalhe, é só entrar em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela ou pelo e-mail para possíveis esclarecimentos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que é de marketing e desenvolvimento de produto.